Boa tarde. Boa tarde. A gente queria saber qual o seu nome, a sua formação e o seu cargo. Meu nome é Raquel Guidini Rezende. A minha formação, eu fiz primeiro pedagogia, depois fiz educação física, aperfeiçoamento em artes e infâncias, educação infantil na Unifesp. Fiz também pós-graduação em gestão escolar. E sempre gostei de dança, então eu tenho diversos cursos de dança que ajudam na parte cultural, na sala de aula e em eventos comemorativos também. Tá bom. Vamos para a primeira pergunta. Quais as atribuições da coordenação pedagógica? Bom, nós somos formadores, né, de professores. Então, temos os dias específicos do calendário, que é na segunda-feira, planejamento dos professores. Então, nós vamos lá sempre na sala dos professores e cumprimentamos, vemos as necessidades para aquele dia, sanamos as dúvidas e deixamos que elas façam o seu planejamento, que é quanto ao semanário, o que elas vão realizar naquela semana e também o planejamento a longo prazo. E na terça-feira já é específico para a hora atividade em que nós, coordenadoras, levamos alguns dos informes que recebemos nos e-mails. Isso também pode ser passado no dia a dia, mas naquele momento você salienta, pode explicitar no data show e inclusive levar as formações que você tem para contribuir com os professores. No caso, amanhã, o que nós vamos falar? Sobre o livro Contando o Hino Nacional, porque decidimos em conjunto a resgatar as quartas-feiras com hinos. Então, nós vamos colocar a caixa de som na escola e vamos cantar o hino com as crianças, o hino nacional e o hino de Guarulhos. E esse livro foi o professor Tadeu Correia, que me passou quando eu fazia a faculdade de Educação Física. Ele é muito... Aqui é a Xerox, o original é muito mais bonito e colorido. E ele fala... ele conta passo a passo como é que a gente pode interpretar o hino, certo? Por exemplo, algumas palavras que as pessoas não lembram direito o que significa. Vamos dar um exemplo. Clava forte. Clava forte seria aquele tacaco do bambam, sabe, de madeira, que evoluiu agora para o bastão tonfa, né? Ou para aquele que a polícia usa no dia a dia, né? Então, são palavras que ficaram um pouco esquecidas, que vale resgatar na memória. Então, nós vamos colocar no telão e estudar passo a passo o significado do hino, para que depois os professores possam também sanar as dúvidas dos alunos. E na formação, geralmente, nós podemos levar também atividades, né? Então, sugeridas pelos professores, aquele que tem aptidão em algum assunto e quiser transmitir, ele faz. Ele pode também contar sobre alguma atividade exitosa que ele teve. Por exemplo, teve uma professora, Edna, que mostrou a decomposição da fruta, do bolor, como ela fica até o final, que ela fica firme. E as crianças estudaram em ciências. E, por exemplo, também levar uma atividade lúdica, porque aqui nós temos desde a educação infantil, ensino fundamental, vai de 0 anos até a 5ª série. E são diversos assuntos. Por exemplo, o bambolê é uma prática que é agradável a todos, porque existem várias maneiras de se trabalhar com o bambolê, dentro e fora, círculos, circuito, movimentos de equilíbrio e também a dança com bambolê.
Então as crianças gostam e a gente apropria as professoras também, porque nem todas tiveram essa possibilidade de manejar o bambolê desde criança. Então a gente primeiro pratica com elas, para depois elas praticarem com as crianças. E então na hora da atividade vem diversos assuntos toda semana. Aí quarta-feira é livre, isso depende de cada escola. Quinta-feira é um dia mais propício para sanar as dúvidas e questionamentos dos pais. Então a gente atende aos pais aqui na sala, tem um livro de registro onde anotamos tudo o que é importante e o que podemos fazer para contribuir para que melhore o rendimento escolar da criança. Por exemplo, se a criança está rebelde, orientamos qual o programa que ela assiste, se pode ser um programa mais pedagógico, menos agressivo. E encaminhamentos também, às vezes é preciso encaminhar a criança para a área da saúde, psicologia, fonoaudiologia. Então, existe um outro registro, um caderno onde tem os encaminhamentos. E orientamos as professoras na maneira como preencher, para que as palavras sejam sempre mais positivas, né? Salientando a solução e não o problema, para que todos fiquem satisfeitos com o encaminhamento e com a situação da criança. Evitar assustar os pais na hora que você vai escrever na agenda, né? Buscando sempre a solução, inclusive no dia a dia, né? Se você quer que o aluno fique calmo, que ele pare de correr, não adianta você para de correr, porque a palavra que vai sobrevalecer é o correr. Então é melhor que você fale, se acalme, sente, vamos conversar. Então essas orientações são boas de estar praticando no dia a dia, em conversas. E você tinha perguntado sobre a minha formação e sobre as atribuições. Tem mais atribuições. Atribuições que temos também. Faltou falar da sexta-feira, né? Eu falei até quinta. Aí na sexta-feira seria um dia onde as professoras também se reúnem à hora de atividade e também sanam suas dúvidas quanto ao SEMEAD. SEMEAD é um curso da Prefeitura de Guarulhos, onde existem atividades para serem preenchidas, estudos. Então, nós temos formação contínua, tanto as professoras quanto os gestores, até a coordenadora. É bom ela estar sempre estudando e melhorando sua formação através de cursos. Então, aí eu falei sobre a semana, né, de horas, atividades e um pouco do dia a dia na escola. Outras atribuições: ler os e-mails. Existe um e-mail compartilhado em que nós temos acesso para passar esses informativos para as professoras. Memorandos. Então tem uma pasta que nós deixamos na sala de hora de atividade com os memorandos mais importantes, quando tem informações, para que elas consultem. Além da comunicação via WhatsApp, que também hoje em dia essa tecnologia ajuda muito, porque a gente passa ali os informes também. Inclusive, orientei outro dia que abríssemos o WhatsApp no notebook para conseguir salvar esses arquivos no notebook, que também facilita até o envio. Pelo notebook você pega lá os seus arquivos e envia para o WhatsApp. Também essa mediação, essa ponte entre a direção, os pais, os alunos, todos num intercâmbio visando a qualidade da educação, para que cada vez melhore. E estar verificando o que é que tem sido passado.